Fala, fala rapaziada, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou estar reagindo aqui a um vídeo aqui do Henry9FF, que o título é "O melhor jogador de 4x4 foi pego usando hack". Ele é o maior jogador de 4x4 presencial da história do Free Fire. Foi papai que Nossa, Mandela. Considerado até pelos maiores como o maior do 4x4. Mandela, vulgo, melhor player de 4x4 do mundo. Mas tem um detalhe, sempre acompanhou ele. A mira dele nunca deixou de gerar desconfiança. Pega esse aí, sozinho, boa. Boa. É isso. Boa. Mandela. É louco, mano. Mandela só na cara. E mesmo sendo campeão do MVP da maioria dos 4x4 presenciais que ele jogou, pra muita gente isso ainda não é suficiente. Na cara. Puxou o outro, né? E hoje você vai ver se o maior jogador de 4x4 presencial do Free Fire realmente Que isso, mano, o cara só dá lata, mano. chegou em rápido. Em 2021 surgiu o que seria a maior revelação de 4x4 no Free Fire, Mandela. Ele apareceu no cenário de uma maneira totalmente absurda, fazendo jogadas tão impressionantes que era impossível não se assustar. Mandela. Louco, mano. Mandela só na cara. E com pouco tempo de cenário, muitos já começavam a acusar de cheat, já que a mira dele parecia que só dava capa. Vai tomar no... Isso que eu falo que o jogo é contra mim, eu falo ferrado. E em setembro de 2021, Mandela jogou seu primeiro presencial no Free Fire. E pra muitos esse era o momento de saber se ele era cheatado ou não. E nesse presencial, o Mandela não só provou que era limpo, como fez história. Ele amassou os maiores times do Free Fire, mostrando que a mira que ele tinha era totalmente habilidade. E ainda foi MVP em seu primeiro presencial. Com isso, ele só ganhou ainda mais respeito da comunidade, porque não era qualquer garoto que em seu primeiro presencial faria o que ele fez ali. O louco, velho, o cara não era hack mesmo, não era. O Mandela não consegue nem abrir live sobre certeza. Não, mas ele foi presencial, Mandela presencial quebrou. E agora ele começaria a jogar ainda mais com os maiores nomes do Free Fire, impressionando eles cada vez mais. Boa. Mandela. Vai. E nesse momento era praticamente impossível você enfrentar o Mandela e não achar a mira dele estranha. Não. Tinha dinheiro bom. Tá? Olha esse cara. Só na cara, mano, é assim. Ele é o melhor da cena. Só que mesmo o Mandela, tendo provado que ele era limpo, ainda tinha muita gente que achava que ele era cheatado. Até mesmo jogadores famosos ainda tinham confiança nele, como nesse 4x4, que o Mandela enfrentou o time do Dante. O Dante pediu pra ele mostrar um clipe de uma jogada que ele havia feito, e por ele não ter clipado essa jogada, eles quitaram no meio da partida e não quiseram mais jogar contra ele. E em outro 4x4, contra o time do Dante novamente, o Dante decide fazer um teste da fumaça e cai. Com isso, muita gente começou a falar que poderia ter sido Mandela, já que ele estava no time adversário. Mas foi comprovado tempo depois que não havia sido ele, e sim outro player do time dele, que inclusive caiu de cheat. E com isso, Mandela terminaria 2021 sendo pra muitos a maior revelação dos 4x4, mas para outros era só mais um. Chutava. 2022 começou com o Mandela amassando do mesmo jeito. Você tá bom. Passou assim. Ela chamou Mandela. Que isso, Mandela? Só que agora parecia que ele estava ainda mais absurdo. Não importava onde o adversário estivesse. Era só, cara.
Eita, agora eu tô referente. Ela é muito azarada, velho. E com esse nível de jogabilidade, as acusações em cima do Mandela só começavam a aumentar cada vez mais. E no dia 23 de março de 2022, Mandela é anunciado oficialmente para a nova line de 4x4 da Medellín. Um time completamente absurdo, montado para dominar o cenário de 4x4 do Free Fire. Com isso, Mandela começou a jogar diversos campeonatos de 4x4 e amassando na maioria deles, mostrando uma sense completamente absurda. Até que em junho de 2022 começaria a CPN Arena, o maior campeonato de 4x4 presencial do Free Fire. E o Mandela novamente amassa, provando mais uma vez que não tinha um porquê duvidarem dele. Nossa, O Mandela pra cima e colocou muito Só que agora, o time do Mandela começaria a dominar os campeonatos de 4x4 de uma maneira jamais vista. 10 de outubro de 2022, teríamos novamente outra CPN Arena, só que agora no palco da BGS, e com torcida. Então seria uma competição gigantesca, com as maiores equipes do Free Fire. Só que a partir de agora, Medellín começaria a se chamar Flamengo Medellín, e o primeiro confronto dele já foi logo contra nós, que para muitos é o maior time da história do Free Fire. Primeira partida, eles vencem, com Mandela sendo MVP fazendo 11 kills. Vai pra finalização. É o que na bala, daquele ano, coloca mais um chão com ele. Se classificam para a próxima fase, aonde vencem o time do Nubru. E agora enfrentariam a fase do P. Mandela destrói novamente. E o Flamengo se classifica para a final. Já que não encontra ninguém. Sucadinho pela mão do Mandela. São dois jogadores apenas para mais o B. É pra fechar o game. É pra fechar o game. Lúcio sozinho. Lúcio. Milagre. Eliminado o primeiro finalista. Flamengo. Eles enfrentariam o time do Nubru. Cara, eu não tô entendendo, mano. O cara joga bem, tanto em casa, tanto no presencial. Novamente, primeira partida vence por 7x0, segunda vence por 7x1, se tornando... Então acho que ele não é hack, né, rapaziada? Se ele joga no presencial com todo mundo olhando, acho que o cara não é hack, não. Grandes campeões. Mas agora não teria muito tempo para comemorar, já que alguns dias depois já teríamos a Kings Bar, o 4v4 presencial do BAT, e o time do Mandela já chegava como favorito. O primeiro adversário seria os Corinthians, e logo na primeira partida o Mandela já mostrava toda a sua habilidade. É MVP e faz 11 kills. E na segunda partida, MVP novamente, classificando o Flamengo para a próxima fase. Todo mundo Na próxima fase, eles enfrentariam a Dólares. E na primeira partida, o Mandela acaba com a Dólares, fazendo 13 kills e vindo MVP novamente. Primeiro, limpa a jogada, o Steve está um pouco mais alinhado. Vamos ver se ele consegue abrir esse espaço e chamar uma rote. Trocou, Mandela tá voando. Vê que o Mandela tá on fire. E o Flamengo vence o time da Dólares novamente. Agora eles já estariam classificados para a semifinal da competição, aonde o Mandela faz a jogada que garante que o Flamengo é na final. O Felipe derrubou primeiro, mas tá com pouco HP. Ai, meu Deus do céu, não teve gente. Ah, então agora o time dele foi pra final. Oi, Minnesota! Medellín! Vence a tabela e vai pra Globo. E na grande final, os adversários seriam os Crias, time 29 e Mano Max. E o Mandela faz uma triple kill. Ah, na final vai ser o time do Tsunai e o Mano Max, né? Que garante a vitória da primeira partida. E na segunda partida, o Flamengo vence novamente, garantindo mais um título. Medellín, campeão do time. E o Mandela, MVP do campeonato.
E em 4 de dezembro de 2022, teremos outro 4x4 presencial, Flamengo versus Cria, em um show match. Primeira partida, Mandela dá show, fazendo 10 kills. Foi derrubado pelo Mandela. Mandela pode chamar o seu nome no ataque. Isso, Mandela é o último. E o Flamengo ainda vence a segunda partida de maneira tranquila. E na terceira, o Mandela faz a jogada que garante mais um título para o Flamengo. Sofre a Mandela. O destaque da equipe é ela vai nesse momento no GP1 no primeiro. Vai atrás do Barco. Já via na trocação. Mandela! Sofre Aí o time do Mandela agora foi campeão, né? O Flamengo venceu a MD5 por 3x0, terceiro título seguido do Mandela, e mais uma vez, MVP da competição. E o Flamengo ainda conquistaria mais um 4x4 presencial, o da Liga MFL. E assim o Mandela termina 2022, saindo do jogador que era acusado de rato para o maior jogador de 4x4 presencial da história do Free Fire. E em 2023... Então o cara não era cheat, né? O Mandela já começa com o título, vence os 4x4 da Talent. Mandela estava vivendo o auge da sua carreira. Não importava se ele jogasse 4x4 no campeonato ou em qualquer outro formato. Ele amassava da mesma maneira, sua mira estava descomunal. Não importava se ele estivesse em um V1, 3v1 ou até um 4v1. Era impossível você duvidar que ele não pudesse ganhar. Só que agora teríamos uma pausa nos 4x4 presenciais. Eles voltariam apenas em maio de 2024, quando o Flamengo jogaria MFA Ultimate, onde o Flamengo vence a nós na semifinal com uma quadra kill do Mandela. Agora extremamente ao fato. Olha o que vem fazendo o Flamengo. É tudo na mão do Turzinho. Ele basicamente é o Flamengo. E na final, enfrentaria a Luz do T9. E com a MD3 empatado 1x1, Mandela garante um dos títulos mais épicos da história dos 4x4 presenciais. Não tem mistério. Vai sair daqui, Salotão. Vai todo mundo e o pá! É o Flamengo e é o grande campeão da MFA Ultimate. E o Mandela MVP novamente. Aqui pra muitos uma coisa era certa. Se o Mandela estivesse jogando 4x4, o show era garantido. E Mandelinha bota na cara do cavalo com finalização, tá tomando muito dano, foi pro também, faz a frente, Vitinho vai cai. Alô, Vitinho! Caiu pra ver, todo mundo! O Mandela matou Marca, né, velho? Gol, já E em setembro de 2024, o Flamengo jogaria mais um campeonato. Esse não seria presencial, mas teria Black Box. E o Mandela, novamente, garante mais um título para o Flamengo. E também é MVP da competição. E ainda em 2024, teríamos outra CT. Caramba, mano, o Mandela tá amassando geral, velho. E pela terceira, mês seguida, o Mandela conquista ela de novo. E ainda termina o ano ganhando 4x4 das lendas, colocando seu nome, de uma vez por todas, como top 3 maiores jogadores de 4x4 da história do Free Fire. Deixa eu entrar aqui pra ver, mano. Eu não vi essas páginas Play. Salve, Miguel! No seu nome, de uma vez por todas, como top 3 maiores jogadores de 4x4 da história do Free Fire. E em 2026 chegamos no ano, que para muitos é o ano dos cheaters no Free Fire. Mandela já não estaria mais jogando pelo Flamengo, já que o time saiu do cenário do Free Fire e estaria jogando apenas a PIN. E no dia 20 de fevereiro de 2026, teríamos a primeira jogada do Mandela, que seria estranha para muitos. Jogando contra o time do T9, no primeiro round de deserto, assim que ele aparece na tela do T9, ele está com uma velocidade fora do normal. Agora deu um dash. Agora o cara descobriu que o Mandela sai do Prime. Quase matei. Só foi tipo assim. Quase matei de infarto. Tu subiu alguém no Zoloc, né, cara? Deu dash. E no dia 3 de abril, aconteceria outra jogada que fariam muito duvidar dele. Na live do PHzinho, mostraram um clipe onde o Mandela deixa um jogador e um pixel que é basicamente impossível.
Esse Eu morri ontem aqui com o Mandela. Mas esse pixel sim pode acontecer. Muitos players fazem isso. Até mesmo o Shinobi já fez um pixel muito parecido com esse. E o Mandela, por muitas vezes jogar lagado, ou até pelo delay do próprio Free Fire, só do boneco ficar em pé. Por mais de 1 milésimo que seja, já dá pra deitar sim. Tanto que muitas pessoas comentaram que essa jogada do Mandela era normal. Só que seria agora, que o Free Fire inteiro começaria a acusar o Mandela de cheats. 24 de abril de 2016 viria que seria a maior acusação de cheat da carreira do Mandela. Sim, beleza. Pelo que eu entendi, o cara jogava em 2021, aí depois, em 2022, ele começou a jogar, só que em presencial. Aí o povo parou de chamar ele de cheat. Mas o time dele saiu do cenário, e agora ele tá jogando só apostado, e tá fazendo jogadas absurdas e o povo voltou a acusar ele de cheat. Jogadas dele que pra muita gente são estranhas. Muito vermelho. Não contou um, Elton. Aqui também, Elton. O que você acha daqui, pai? Ó, não conta. Aqui também, ó. Nada. Aí vamos começar isso aqui. Olha do cara. Na cara. E até o Shinobi, que reagiu a esse clipe e deu sua opinião sobre o caso. Eu achei normal, eu sei. Eu da hora. Só nessa... Dando conta até mesmo, entendeu? E sendo sincero com vocês, esses clipes do Mandela são absurdos. Só que se a gente olhar os jogadores de AP mais absurdos da atualidade, são jogadas que dá pra se fazer. Não tem como jurar que a gente confia, ainda mais com o Free Fire estando infestado de casos. Mas eu analisei algumas jogadas do Mandela, nessa mesma live que ele fez essas jogadas, e sendo sincero, dá pra ver claramente que ele estava ali. Ainda mais porque, nas jogadas em que ele dava muitos tapas e os adversários não caíam, é facilmente explicado por lag, ou até mesmo pelas balas não contadas. Já que o Free Fire tem um bug raro, mas acontece de você atirar no seu adversário e as balas simplesmente não contarem, mesmo que para você apareça que o dano esteja contando. E outra coisa que marcou bastante essa acusação contra o Mandela foi que sua conta levou ban. Rapaziada, era de 7 dias por conta do Free Fire 7A. A Yasmin entrou na conta pelo mobile, ela tava em live, e aí, como ela entrou na conta pelo mobile, ela tomou ban. Em live. Não pode mais, rapaziada. Como não pode jogar duas contas ao mesmo tempo, mas Pode jogar mais no mobile e no emulador. É plenamente possível e muito provável. E sua conta sofreu uma blacklist ou banimento no Free Fire por ter sido usada em um emulador mesmo que você seja jogador mobile. Aqui estão os motivos. Mudança drástica de dispositivo, violação dos termos de serviço, uso de software de terceiro. O que fazer? Evite enfrentar sua conta se sua conta já foi listada, a saída e remover o arquivo. Yasmin tomou ban na conta. A Yasmin tomou ban na conta ao vivo. E não foi porque ela tava de hack, não. Foi por conta que eu falei pra vocês. Que IPs diferentes e dispositivo mobile, entendeu? Beleza. Não faz sentido. Porque as balas não contou de hack. O que ela me pelou após isso. Os caras mostrou essa clipada e o que ela pelou. E hoje eu usei Black Box também. E pra muita gente, não faz sentido o que ele falou. Mas para outros, é verdade. Já aconteceu a mesma coisa com ele. E sim, a Garena recentemente implementou uma nova regra. E se você tem uma conta e você emprestar pra outra pessoa jogar, e eles perceberem uma mudança muito grande na localização do IP, sim, eles podem banir a conta. E o Mandela jogou até recentemente usando o GB com Black Box. E conseguiu amassar, vencendo diversos adversários, provando, para muitos, mais uma vez, que ele está limpo. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e falou!